Pessoal, vocês me ouvem? Opa, beleza. Quando puder, a gente inicia aí. Só falar que... Já pode começar, já está ao vivo. Beleza, vamos lá então. Boa tarde para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu passei esse ano, né? Esse período aí de pandemia, do qual eu necessitei de utilizar simuladores. Eu sou professor na área de microcontroladores e devido à pandemia essas aulas remotas ela fez com que houvesse a necessidade de se trabalhar com esses tipos de simuladores, tá? Então, o nome da palestra é Arduino Simuladores, SimuID, que é um simulador aí que eu achei bem interessante, e o Tinkercad também, tá? Eu vou comentar algumas coisas para quem tem interesse em iniciar o trabalho aí com essas ferramentas. Vamos lá. Então, a minha agenda aí, primeiro vamos me apresentar aí, quem sou eu, né? Falar um pouco do ensino em plataformas de simulações de circuitos eletrônicos, a plataforma online Tinkercad, a plataforma offline, que é o SimuID, e alguns exemplos aí de simulação para que quem nunca teve a oportunidade de trabalhar com simuladores, que possa pelo menos iniciar e ver o diferencial de uma para outra. Vamos lá. Bem, então, meu nome aí, como vocês já viram, é Rogério Daniel Dantas, tenho formação aí em tecnologia em automação industrial, sou especialista em automação industrial e com mestrado em engenharia de informação. Atualmente sou docente no Instituto Federal de São Paulo, no campus Guarulhos, onde coordeno um grupo de robótica e sistemas embarcados, chamado de GERSE, e também sou membro de um grupo de pesquisa em educação e tecnologia, o SUMOS. Além disso, faço parte aí de um grupo de Makerspace, né, que é o ABC Makerspace, onde a gente acaba aplicando muito conhecimento aí dessa parte de Arduino, eletrônica, desenvolvimento de placas, assim como eu vi a palestra anterior aí do Pac-Man, né, que também fazia parte, um dos fundadores aí do grupo, né. Então, a gente tem um pouco de experiência aí para contar para vocês. Bem, hoje em dia existem diversas opções aí no que se trata de nós falarmos em simulações. O mundo atual ele exige que em qualquer projeto você faça a simulação, seja num projeto elétrico, seja num projeto mecânico. A simulação ela é de extrema importância para que você não tenha gastos com a parte física sem garantir que aquilo vai ter um resultado. Então a simulação, ela além de facilitar o desenvolvimento de um projeto, de um produto, ele torna isso muito mais barato e muito mais rápido para você desenvolver, né? Isso no geral. Na área de eletrônica, o que a gente tem de simuladores? Eu coloquei aqui os principais. A gente tem o Proteus, que é um dos simuladores aí que consegue simular, foi um dos primeiros a simular microcontroladores, e o que não era tão comum. Nós tínhamos no Multisim, mas não era tão preciso, né? E dentro desses simuladores, a gente tem o Tina, por exemplo, que também simula alguns microcontroladores, com algumas exceções. E hoje surgiu aí uma plataforma online, que é o Tinkercad, né? E esse simulador, ele consegue trabalhar apenas com duas placas. E ela é mais voltada para a educação e para o mundo maker, tá? Principalmente para a educação mais básica. Mas nada impede de você utilizar num projeto um pouco mais avançado para simulação de lógica, tá? De todos esses que eu falei aqui, talvez o Proteus seja o que acaba tendo um maior leque de simulações, né? A gente hoje, por exemplo, no Proteus, você tem simulações para microcontroladores ARM, o que nenhum outro desses que eu
citei, eles possuem, né? E o Proteus foi um dos que, assim, ele é bem fiel na hora que você faz uma simulação, né? O Multisim também tem lá o PIC para simulação, faz tempo que eu não utilizo mais, tá? O Multisim. O Tina também tem simulações para alguns microcontroladores. E desses daqui que eu falei, tem um outro software que é interessante para simulação, que é o SimuID. O SimuID ele é bem interessante porque ele é open, então você pode utilizar sem precisar de licença. Ele tem o código-fonte aberto, então você pode contribuir. Inclusive é um projeto novo que o pessoal estimula que vocês contribuam, façam vídeos para que outras pessoas possam utilizar como exemplo, né? E roda nas 3 principais plataformas aí, no Linux, no Windows e no Mac. E o Tinkercad, ele tem uma característica interessante que ele pode rodar em um web browser, tá? Então você não depende do sistema operacional. Você pode até, inclusive, rodar isso num tablet, num Android, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Tinkercad. O Tinkercad é uma ferramenta da Autodesk, tá? Ele não tem apenas um módulo para a parte de simulação eletrônica, mas ele também tem um outro módulo que é utilizado para vocês desenvolverem protótipos para impressão 3D, para sólidos, né? Projetos 3D. E junto com isso vem a parte de circuitos, que é o que nós vamos ver um pouquinho hoje, tá? Então ele é uma plataforma aí que acho que tem em torno de 2 anos. Eu comecei a utilizar, como eu falei, há pouco tempo, faz uns 4, 5 meses que eu estou utilizando nas minhas aulas. Eu trabalho com microcontrolador AVR no ensino técnico, só que a gente não utiliza a biblioteca Wiring. A gente faz em programação com C, com as bibliotecas do AVR, tá? Mas ele funciona, atende até certos limites razoavelmente bem, tá? E nós temos também aqui o SimuID. O SimuID também dentro dessa pandemia, eu acabei buscando alguns softwares que fossem open para que nós pudéssemos trabalhar e não ficar sem ter os experimentos, pelo menos simulados, com microcontroladores. Ele consegue abordar aí microcontroladores PIC, AVR, né? Inclusive já vem com o Arduino, né? Que contém lá o chip o AVR, que hoje é microchip, né? E nós conseguimos fazer as simulações nele. Qual é a vantagem dele em relação ao que eu posso dizer em relação ao KiCad, né? O KiCad ele é uma plataforma mais fechada. O SimuID eu consigo ter muito mais bibliotecas, muito mais componentes para simulação. E tem aquela questão de você ter um código aberto, onde você pode utilizar seus conhecimentos para criar funções que talvez não tenha ali dentro do seu simulador e que você necessite. Bem, eu quero pôr a mão na massa aqui para a gente mostrar um pouquinho do que é essa plataforma, para quem nunca mexeu, ter ao menos uma experiência de como isso funciona. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Opa. Deixa eu abrir o SimuID. Então, essa é a cara do SimuID, né? Eu vou apresentar algumas coisas aqui, o que ela possui. Do lado esquerdo aqui ela tem a aba Componentes, onde você vai ter aqui instrumentos de medições, ponto de prova, multímetro, amperímetro, frequencímetro e osciloscópio, comum de todos. Eu vou ter algumas fontes de tensão para alimentação do meu circuito. E aqui começam os componentes interativos, né? Botões, chaves, dips, relés, teclados, componentes passivos, resistor, capacitor, indutor, componentes ativos, diodo,
regulador de tensão, amplificador e por aí vai. Como saída, ele tem LED, barra de LED, matriz de LED, display de 7 segmentos. Aí começam algumas variações. Por exemplo, ele tem alguns displays de LCD, tanto gráfico como 16:2, uma saída de áudio, motor de passo e servo. Até aqui, daqui a pouco eu vou mostrar no Tinkercad, vocês vão ver que o Tinkercad tem boa parte desses componentes também, mas não tão flexível como o SIMUID. Aqui começam as diferenças do KiCad para o SIMUID. Como eu falei para vocês, ele pode trabalhar com família PIC, toda a família de 8 bits, tá, pessoal? Então, família 10F, 12F, 16F, 18F da Microchip. Se vocês abrirem aqui, ó, ele dá uma possibilidade imensa de opções de chips, né? Então você pode ter, inclusive, o 4550, que possui um hardware de USB, você pode trabalhar com essa interface, simulando nele, né? Entre outros aí. E aí vem a família AVR. A família AVR, ele trabalha com o AT9 USB 162 e a família Atine também, bem utilizada aí, bem conhecida por todos. E aí vem o Atmega. O Atmega é a família do Arduino, que a gente está acostumado a trabalhar. Então eu tenho lá desde chips como o Atmega 328, que é o que vai que acaba sendo utilizado no Arduino mais conhecido, que é o Uno, como eu tenho a família Atmega 2560, que é o microcontrolador que vai no Arduino Mega, né? Ele tem muito mais recursos, portas seriais duplicadas, então você tem lá 3 portas seriais, tem muito mais, tem uma quantidade imensa de pinos, né, que você pode configurar, além de ter uma capacidade maior de memória e de hardware interno, como timers, PWM, conversor analógico digital. Dentro disso daqui, ele coloca uma característica como na aba de microcontroladores, ele coloca aqui o Arduino, né? Lembrando que o Arduino não é um microcontrolador. O Arduino é um conjunto de ferramentas, bibliotecas e IDE. Isso forma o que a gente chama Arduino. E você tem uma placa que possui o microcontrolador Atmega 328, no caso do Arduino Uno, né? Então ele tem aqui o Arduino Uno, o Mega, o Nano, o DV1009, que é o último, é um dos primeiros aí que surgiu, e o Arduino Leonardo, que tem aí como característica também você poder utilizar uma porta USB nele. Então, isso daqui é a parte de microcontroladores. Se a gente olhar aqui, ele é bem complexo para quem trabalha com disciplinas de bem completo, para quem trabalha com disciplinas de microcontrolador, né? Então, você consegue aí trabalhar com bastante opções aí, quando você está ensinando, até para o aluno poder migrar para um outro microcontrolador, ver as diferenças e utilizar. E ele possui aí só um sensorzinho HC SR04 aí, que é um sensor de ultrassom. Além disso, aqui vem a parte que eu considero que ele está bem mais avançado assim a nível também em relação ao Tinkercad, né? Ele possui boa parte dos CIs, circuitos integrados, compostos aí por portas lógicas, né? Então você vai lá desde a família 74, bem completa, tá? Eu estou trabalhando com alguns projetos de simulação na graduação e a gente tem utilizado, por exemplo, o 74273, né? Para construção de barramento de dados e ampliar o número de IOs do microcontrolador. Então ele funciona muito bem nessa parte aí, tá? Então, ó, eu acho que esse é um ponto forte aí desse simulador, tá? Lógico, pessoal, isso daqui, hoje, o SIMUID ainda é um projeto novo, tá? Tá em desenvolvimento agora, que
com essa pandemia, parece que eu tenho percebido que muita gente está começando a utilizar ele, então vocês vão ver bastante material. Eu mesmo pretendo trabalhar um pouco mais com essa ferramenta, explorar um pouco mais, e quem sabe aí até estar colaborando com algum desenvolvimento. O que mais que nós temos aqui? Aqui embaixo é uma parte mais gráfica para você desenhar tal, colocar algumas coisas no seu esquema. Então esse é o SimuID, tá? Eu vou fazer um circuito aqui básico para a gente já ver como é que a gente trabalha com ele, tá? Então vamos lá, eu vou pegar um Arduino aqui, ó. Basta eu clicar nele e arrastar, tá? Então, quando eu coloco qualquer componente aqui na tela do SimuID, na área de trabalho, eu tenho 4 abas aqui na lateral. A de componentes, a de dado RAM, de dados da RAM, né? Que a gente utiliza quando está fazendo algum tipo de debug no microcontrolador. As propriedades desse componente, então, por exemplo, aqui, eu tenho como propriedade eu posso colocar aqui o símbolo lógico, que ele vai colocar os nomes, por exemplo, se eu mudar aqui de false para true. Opa, aqui não está indo. Vamos lá. Então ele muda os nomes aqui, ó, tá? Ao invés de usar a nomeação, o nome dele, a pinagem, ele usa os nomes, tá? Eu prefiro mais a pinagem, porque é mais direto para a gente programar. Opa. Então vamos lá. Ué, não quer voltar aqui? True. Pronto. Ele ainda tem uns bugzinhos aí, pessoal. Às vezes, algumas coisas aí acabam dando... Ele acaba não... voltando. Não sei por quê. Mas tudo bem, vou continuar mostrando aqui. Eu posso configurar a frequência de trabalho, tá, do cristal. O Arduino trabalha com a frequência de 16 MHz, tá? Então já está o padrão. Aqui, se eu quero carregar um código automaticamente, eu vou mostrar isso para vocês, tá? E basicamente isso que a gente acaba utilizando aqui, tá? Deixa eu deletar ele, vamos voltar aqui. Tem algumas coisas aqui, até isso eu já presenciei em sala de aula, às vezes algumas simulações ele acaba tendo alguns bugzinhos, tá? No site do SimuID, o pessoal pede para reportar esses erros quando acontecem, para eles fazerem as devidas correções, tá? Então, eu coloquei aqui o Arduino, vamos colocar aqui um LED, vamos fazer um Hello World aí para a gente brincar. Então, ó, eu vou escolher aqui um componente, um LED, tá? Então ele tem as limitações que eu falei para vocês. Por exemplo, para rotacionar eu tenho que clicar com o botão direito aqui, ó, girar ele. Vamos ligar no pino PWM5. Vou colocar um resistor aqui também, ó, cliquei, arrastei, rotaciono, e aí faço a conexão aqui. Posso ligar tanto nesse GND aqui, ó, como eu posso vir aqui e buscar um GND, tá? Um Terra. Para mudar a configuração, por exemplo, o resistor aqui ideal é em torno aí de 330 a 220 a 330 ohms aí. Lembrando que o Arduino aqui, pessoal, ele pode fornecer por pino até 40 ampere, tá? 40 miliampere, e a gente tem que tomar cuidado para não estourar os 200 miliamperes como um todo, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, ó, selecionei aqui o resistor, vem em propriedades, só clicar aqui, ó. Vamos pôr aí de 220 ohms. Cliquei, dei um OK, já se alterou. Eu posso movimentar isso aqui, tá? Selecionar todo mundo e mover também, não tem problema. O que a gente tem que fazer agora é criar um programa. Ele permite que a gente linke e crie um programa aqui do lado, no Arduino, tá?
Eu utilizei isso poucas vezes, confesso que não agradou muito, tenho visto o pessoal também utilizando, então eu prefiro abrir uma IDE do Arduino aqui e a gente trabalhar nela. Vamos abrir uma novo projeto aí. Então vamos criar lá. Que pino que eu liguei o LED? A gente ligou no pino 6. Então vamos definir isso daí. Primeiro de tudo, no void setup, o que a gente tem que definir? O modo do pino. Pin mode é o pino 6. Ele vai ser o quê? Uma saída. Então, output. Ponto e vírgula. Vamos criar aqui no nosso programa principal um digital write. E eu vou colocar aqui. Qual pino que eu quero acionar? O pino 6. Ponto, vírgula, desculpa. High. Vou colocar ele em alto. E aí vem aqui, põe um delay de, sei lá, 2 segundos. Ponto e vírgula. E aí eu vou só copiar aqui para a gente ganhar um tempinho, porque tem bastante coisa para mostrar ainda. Então vou colocar aqui um low, só para desligar. Beleza, feito isso daqui, eu vou salvar esse cara. Vou criar lá na minha área de trabalho, tenho já aqui um projeto, vamos por exemplo, vamos salvar aqui dentro do LED. Vamos por LED 2. LED 2, ok. LED 2, pronto, vou salvar esse cara. Aí aqui a questão, vou compilar ele, tá? Eu não sei se todo mundo conhece aí, já mexe com o Arduino, né? Mas antes a gente só tem que verificar se a placa tá ok, tá? Eu tô com a placa Uno, no caso aqui eu não tô com o Arduino conectado, o objetivo não é esse. Então, garanto que é a placa que eu vou utilizar, basta eu vir aqui, eu vou verificar se não tem nenhum erro. Faço a verificação. O computador tá lento um pouquinho, vamos lá. Não tem nenhum erro aqui, tá? Após a verificação do programa e da compilação, a gente precisa aqui, ó, no SimuID, carregar o firmware. Então eu tenho que clicar, eu tenho que buscar esse firmware. Onde está esse firmware? Ele vai ter que estar aqui junto com o meu projeto do LED. Só que é o seguinte, para eu poder gerar o ponto .exe, eu tenho que vir aqui no Scratch e clicar em exportar o binário compilado. Na hora que eu clico nisso, ele já compila para mim e gera o ponto .exe, tá? Se eu só vier por aqui pelo sistema de verificação, ele não vai gerar o ponto .exe para nós. E aí a gente vai ter problema. Então vamos lá, vamos buscar o arquivo. Tá lá no minha área de trabalho, no meu exemplos, LED 2, vamos lá. Então, ó, esse aqui é o arquivo .exe, tá? É esse arquivo que o SimuID entende. Eu vou clicar em abrir. Pronto, ele já está aqui. Para simular, basta eu vir aqui, ó, clicar aqui, e aí ele vai começar a simulação. Deixa eu ver que aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. Ele tem alguns problemas assim, ó, pessoal. Tem que tomar cuidado. Se eu colocar o fio dele próximo, os fios de conexão, por cima de um pino, às vezes ele perde a referência. Vamos lá. Deixa eu ver se está carregado certinho. É esse mesmo. Vamos abrir. Por que não está acionando? Coisas da simulação em tempo real. Tá high low, tá certo, não tem nada de errado, ele compilou certinho. Deixa eu só ver se tá no local certo. Aparentemente está. Por que não vai agora? Só porque estou apresentando, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu colocar essa referência aqui, vamos ver se ele... Tem algumas coisas aqui que ainda
um pouco complicado. Não sei por que não está indo agora. Deixa eu verificar, vamos lá, tem... Vixe, já? Caramba! Deixa eu mostrar um que eu tenho aqui, vai. A montagem é essa, pessoal, tá? Eu vou abrir um pronto aqui. Não sei por que não foi. E meia hora voou. Ah, agora foi. Olha lá, ó. Tá piscando o LED, tá? De 2 em 2 segundos. Tá simulando. Deixa eu parar aqui, deixa eu abrir o Tinkercad rapidinho para mostrar uma diferença do Tinkercad para vocês. Para acessar o Tinkercad, a gente abre um circuito. Eu vou pegar um exemplo aqui de um LED também, tá? Aqui já está pronto. Vamos. Meu Deus, voou meia hora. Só para demonstrar aqui. Então, eu ia mostrar um botão com LED, tá? Um exemplo, o mesmo circuito feito no Tinkercad e o mesmo circuito feito no SimuID, tá? Para um display de 7 segmentos. Servomotores também funcionam. E para display de LCD, tá? Qual a diferença de um para outro? Deixa eu falar das diferenças, que eu acho que é o mais importante para vocês, para quem vai usar. O SimuID, como eu falei, tem algumas coisas ainda que dá uns erros um pouco inexplicáveis aí. Mas é um simulador que eu tenho conseguido fazer bastante coisa, no sentido de simulações básicas, LCD, display de 7 segmentos, servomotor, já utilizei tudo isso aqui sem problema nenhum. A vantagem dele é você pode criar sua biblioteca externa. Quando eu venho aqui pro Tinkercad, qual é o problema? Eu posso trabalhar com código aqui, ó, tá? O mesmo código que estava lá. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, ó, pessoal, ele não permite que eu crie ou importe uma biblioteca externa, tá? Não é possível. Ou você usa as bibliotecas convencionais do Arduino, ou você tem que, no seu programa, criar a sua biblioteca, tá? Que é o que eu tenho feito em sala de aula, quando eu utilizo o Tinkercad, né? O Tinkercad para simulações. Então, por exemplo, a biblioteca do LCD do Arduino, ela já está pronta aqui, eu posso utilizá-la pronta. Como a gente trabalha com microcontrolador, eu preciso mostrar a parte de registradores na aula, o que acontece? Eu crio a biblioteca do zero. Então, o que acontece? A gente tem que criar as funções aqui embaixo. Eu não consigo ter um arquivo separado, criar um arquivo de include, tá? Ele não permite isso. Ele só permite incluir bibliotecas que fazem parte da biblioteca oficial do Arduino. Só para simular aqui para vocês verem, ó, tá? Esse aqui ele é muito mais intuitivo no sentido de estar próximo. Por exemplo, a minha recomendação, para quem vai trabalhar com criança, com lógica, o recomendável, na minha visão, é o Tinkercad. Já o SimuID, ele é mais para um nível um pouco mais alto, que exige um pouco mais de conhecimento de eletrônica, tá? Então, tá aí o LED, tá? Ele fica piscando. E a simulação, deixa eu parar aqui, ó. A vantagem também do Tinkercad, para quem está trabalhando com crianças, é que eu posso trabalhar com esse código em formato de blocos, ou textos e blocos, tá? Então, posso trabalhar de uma forma mais simples aí para criança. Ou seja, esse aqui é um simulador um pouco mais simples e eu recomendo para quem está iniciando, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu falei das bibliotecas, os componentes aqui são mais visuais, né? A parte visual dele condiz com o formato do componente. Lá no SimuID a gente trabalha com simbologias eletrônicas, com símbolos da elétrica, que você já tem um outro tipo de abordagem, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu só permiti até um mês atrás, só trabalhar com Arduino Uno. Atualmente o pessoal colocou o Atine e o ESP também, que é legal.
Hoje ele permite trabalhar com aquela placa microbit, tá? Então a microbit também é bem interessante para quem está trabalhando com ensino. E além disso, ele tem também aqui, ó, muito mais recursos, sensor, fotossensor, sensor PIR, piso elétrico lá, o piso para você poder gerar som. Então ele tem uma biblioteca aí até que razoavelmente interessante. Na parte de componentes básicos, de eletrônica digital, eu tenho algumas coisas, mas é bem limitado. Ó. Família 7, 4, para quem vai utilizar, tem LEDs aqui, ó, fitas de LED, tá? Então também é interessante nesse ponto. Eu consigo trabalhar com infravermelho, tá? O LCD que eu falei. Algumas coisas aí mais para criança, né? Utilizando lá a bateria de batata ou de limão. Então dá para fazer uns experimentos bacana. O Atine, que eu falei para vocês, também tem aqui, ele é interessante. E algumas famílias aqui, ó, de CIs, tá? CIs, transistors, e a família 74, que é bem limitada, tá? Não tem basicamente as portas lógicas e alguns contadores, decodificadores e a parte de flip-flop, tá? Então, só para voltar aqui, deixa eu abrir um outro exemplo aqui, para a gente ver. Deixa eu mostrar um exemplo aqui que eu estou desenvolvendo com os alunos, para vocês verem. Eita, cadê? E eu acho que eu salvei por cima. Deixa eu abrir aqui. Tá. Aqui é um exemplo usando só o chip, tá, pessoal? Do Atmega, então aqui já é um nível mais... Eu não estou usando o Arduino, tá? A placa Arduino. Então tem algumas flexibilidades que eu não tenho, por exemplo, lá com o Tinkercad, tá? Deixa eu buscar o restante aqui. Rogério, tô preocupado com o desculpe tempo. interromper, que já passou 6 minutos do seu tempo. Bom. Foi muito lá. Deixa eu só finalizar aqui, só com agradecimento e certo. Fechou. Então, agradecer só para falar Marcos. também que você pode ir no YouTube e responder o pessoal lá, e também tem um Discord, que se quiser trocar uma ideia com você e conversar com você no Discord. Beleza, foi muito pouco tempo, desculpa aí. Agradecer o Marcos Sirianco aí, o Thales e todos os organizadores, o Guilherme aí que nos ajudou, ao Instituto Federal e aos grupos de pesquisa, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo, Facebook, meu e-mail, acessem lá o Instituto Federal, que está tendo um processo seletivo para estudar de graça não, né, do governo, e o grupo de robótica aqui, onde eu vou disponibilizar esse material com as simulações. Uma pena, muito corrido. Obrigado, pessoal. Sim, valeu, e da próxima, Valeu. Latino Oeste, você volta com mais tempo. Obrigado. Mais tempo, obrigado. Pessoal, já